Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Helena Gimenez, professora de arte, e hoje a gente vai fazer uma revisão sobre a prova da UEL, tudo bem? Como eu fiz essa revisão, como eu dividi esse conteúdo nosso? Eu trouxe questão relacionada à primeira fase, tá? Por quê? A prova da UEL, ela tem várias questões relacionadas com o universo de humanas no primeiro dia, tá? Não é só, mas o pessoal sempre fala, a galera puxa mais sardinha para humanas, para arte, né? Para história, sociologia, geografia, o que acaba caindo um pouco mais na primeira prova, tá? Vai depender muito do tema, porque a prova da UEL é uma prova temática. Como assim? A última prova que nós tivemos teve como tema museus, tá? Então, tudo girava em torno de museus. Ué, então só caiu coisa de arte? Não, porque nós temos museus de história natural, nós temos museus de ciências, nós temos museus de vários tipos, tá? Então, caíram, obviamente, todas as coisas que não costumam cair na prova da UEL, tudo bem? Mas, dentro dessa temática, eu vou amarrando, então, questões que se interligam. Às vezes eu tenho uma imagem de arte, e em cima dessa imagem eu tenho 5 a 6 questões derivadas dessa imagem. Uma questão de arte, uma questão de história, uma questão de até matemática, de física, de química, em cima de algo que possa se relacionar com aquela imagem, tá? Então a prova da UEL, para quem está acostumado a fazer outras provas, é um pouco diferente do que você está acostumado a fazer, tudo bem? Vamos lá então, vamos dar uma olhada nessas questões, tá? Na sequência, deixa eu já explicar, na sequência eu trouxe questões referentes às específicas, que na verdade lá são provas de habilidades, que nós temos provas de desenho, dependendo do curso que você vai fazer, ou prova de música, no caso da habilitação em música, tudo bem? Então eu trouxe as de desenho, por conta do nosso tempo, tá? E eu vou mostrar para vocês, então, como é a prova de artes visuais e como é a prova de arquitetura, tá? Para artes visuais e para arquitetura, beleza? Então vamos lá, gente, ó, relacione as imagens às manifestações artísticas a seguir. Essa é a primeira questão da prova, tá? Era, né? E aí nós temos 4 imagens, tá? De cara, o que a gente vê? Ó, Graça Proença, tá? Graça Proença é um livro que é muito utilizado em vestibulares. Então ele já traz aqui, ó, de cara que ele usou essas imagens lá da Graça Proença, beleza? Que é um livro de história da arte. Inclusive, ela criou um novo depois de 2009, tem uma versão 2019, se não me engano. Foi o último livro que ela lançou, tá? Que é uma reedição do livro de 2009. Mas, enfim, o que a gente tem aqui? Isso aqui é romano. Professora, eu não consigo fazer essa identificação de cara, eu não consigo olhar e saber de que período que é. Tenta ir no que você conhece, tá? Não conheço nada, aí fica difícil. Mas, olhando para essa imagem, você sabe que isso é um grafite, ou que isso é algo mais contemporâneo, certo? Visualmente falando, isso parece algo mais contemporâneo. Não consigo identificar que é um grafite, mas você identifica que é atual. Saca? Identifica o máximo possível que você puder dessa imagem. Me lembra algo, não tenho muita certeza, mas me lembra algo. Isso é bizantino. Quer um macetinho? Se essas duas imagens são do mesmo material, e isso é da página 49, isso é da página 54, isso é anterior a isso, né? Então, por mais que você não saiba o que é, com certeza isso veio antes. Vai nessa linha, tá? E isso aqui é pré-histórico, tá? Mais precisamente brasileiro, mas eu não acho que isso seja uma informação que vai fazer diferença na hora de você fazer a questão. Bom? Então, isso é pré-histórico, isso é atual, isso é bizantino, isso é romano. Aparecem muitas questões dessa maneira na UEL? Com certeza, tá? Questões com imagens, às vezes com esculturas, às vezes com pinturas, para você correlacionar com textos, beleza? Quais são os textos que se correlacionam com essas imagens? Estes aqui, tá? Já tá com o gabarito porque a prova da UEL, ela vem bonitinha, com o gabaritinho pronto e comentado, tá? Então, como eu tirei lá da prova, já vem. Inclusive, tinha um comentário aqui embaixo de porquê. Isso eu acho muito legal. A UEL justifica o porquê das escolhas que são feitas, tá? Diferente de outros vestibulares, que, como a gente tem a UEM, por exemplo, que não tá nem aí, né? Ele escolhe aleatoriamente a resposta e pronto. A UEL não, ela justifica o porquê daquelas escolhas, tá bom? Representa a natureza e o cotidiano, bem como a visão do homem na captação de forma simples. Bom, eu tenho alguma coisa de natureza aqui?
Não. Tem alguma coisa de natureza aqui? Não. Ah, são pessoas, mas não é representação da natureza, não é? Aqui também são pessoas, tá? Então, a única que sobra para nós é a primeira. Não tô fazendo confusão. Não, é a segunda, né? É a segunda, tá certo. Deixa eu conferir se não... Tá certo, ó, é a segunda, tá? Que é aquela imagem pré-histórica, é a única que tem representação de natureza e cotidiano, bem como a visão do homem na captação de forma simples, tá? Ah, mas não tem cotidiano retratado lá. Mas ele tá falando da pré-história como um todo, tá? Percebe que você não precisa saber que é brasileiro, você só precisa saber que é pré-histórico, tá? Mais precisamente, neolítico. Tá? Só para ir meio que fazendo a revisão geral, tá? Mas essa também não é uma informação muito necessária para fazer essa questão. Mas como a gente está fazendo uma revisão, você já fica esperto aí, tá? Representações cotidianas e de natureza de forma simples, tá? Ocupa espaços públicos por meio de intervenções e performances artísticas, estabelecendo a relação entre arte e cidade. Isso tem relação com a arte e cidade? Isso aqui era feito dentro das igrejas. Isso tem relação com a arte e cidade? Até tem, era feito nos prédios públicos, mas não tem relação com performance, não tem relação com as outras coisas que estão na alternativa. Então, só sobra para nós isso aqui. E veja bem que ele nem está falando especificamente do grafite, ele está falando da arte urbana. Tá? Ele está falando da intervenção urbana, na verdade, nem é especificamente de um grafite próprio, tá? Então, quando ele coloca, ocupa espaços públicos por meio de intervenções e performances artísticas, a performance é o uso do corpo para fazer arte, tá? Intervenção é você alterar o ambiente no qual você está inserido. Estabelecendo a relação entre arte e cidade, ele está falando, então, da imagem 4? Isso mesmo, da imagem 4, tá? Então, a B, imagem 4, beleza? C. Utiliza a pintura para causar efeitos ilusórios por meio da perspectiva arquitetônica das cenas. Tem perspectiva arquitetônica aqui, aqui ou aqui? Não. Aonde eu tenho perspectiva arquitetônica? Nessa imagem. Aí você vai falar o seguinte, professora, mas eu não estou vendo necessariamente uma perspectiva arquitetônica ao olhar para a imagem. Isso demanda conhecimento. Você tem que saber que a arte romana tem murais divididos em fases e que dentre as fases dos murais romanos existe uma chamada de fase arquitetônica, onde eu vou aplicar a perspectiva arquitetônica, tá? Porque não é só uma questão de interpretação, né? Você tem que ter conhecimento para fazer as questões. Então, por interpretação, você vai no rumo até que vai em algumas questões, mas tem questão que você tem que ter o conhecimento, senão você não consegue fazer, tá bom? Então, olha lá. Utiliza a pintura para causar efeito ilusório por meio da perspectiva arquitetônica das cenas. Tá falando da arte romana, tá? Especificamente de um modelo de mural chamado de arte arquitetônica, tá? Os 4 estilos são, tô tentando lembrar aqui os 4 estilos. O primeiro é incrustação, que parecem azulejos, parecem pedras de mármore colocadas na parede, tá? O segundo é o arquitetônico. O terceiro é um enfeitado, que é detalhado, são as imagens bem trabalhadas na parede. E o quarto estilo é o estilo intrincado, que mistura todos os estilos anteriores. É uma mescla dos estilos anteriores. Aqui a gente até tem um estilo intrincado, tem elementos arquitetônicos, tem imagens e tem pedras aqui embaixo, tá vendo? Ó? Seria próximo a um estilo intrincado, tá bom? E por último, ó, expressa o poder respeitando as convenções com a frontalidade e indicação do local das personagens na composição. A frontalidade poderia ser essa daqui também, tá? Mas expressa poder. Ah, mas a imagem de um negro, né, importante na música, me traz a ideia de poder. Por eliminação, você vê que essa faz mais sentido dentro da segunda alternativa, certo? Então, quando ele coloca respeitando as convenções são regras. Que regras que eu tenho na contemporaneidade para produzir arte? Né? Qual é a convenção de um grafite? Ah, mas tem grafites que têm que ser feitos dentro de uma determinada regra. Mas a intervenção como um todo não tem uma regra específica para acontecer. A arte bizantina, sim. E aí você precisa ter conhecimento de arte para responder essa questão, tá? A arte bizantina, ela demanda que sejam representadas de forma rígida as imagens. Por quê? Porque isso passa respeito, tá? Quem eu tenho representado aqui? Um imperador, tá? Rígido, frontalizado, com halo, porque ele era uma figura também religiosa,
tá? Feita numa técnica chamada de mosaico, muito utilizada pelos bizantinos, não só por eles como pelos romanos também, tá? Professora, não sei nada sobre os romanos, não sei nada sobre os bizantinos, consegui fazer só essas duas alternativas, tá? Por eliminação, no rumo, então você sabe que a A é o 2, tá? Então você tem aqui, ó, A, o 2 aqui, A, o 2 aqui, certo? Porque essa a gente já sabe que é pré-história. Então você elimina as outras alternativas. O que diferencia uma da outra? Tirando a 4, né? A 4 ele já sabe que é o B, ele já te indica que é o B, as outras duas alternativas, tá? Então, é muito difícil você fazer só por eliminação, tá? Então, ele já te deu que a 2 é a A e que a 4 é a B, que são as duas mais fáceis de identificar. Que as duas mais fáceis que, por interpretação, você vai saber fazer, tá? E aí, o que diferencia as duas alternativas? A D e a C, que são as duas que você tem que saber para fazer. Não tem jeito, tá? Mas quando você lê, utiliza pintura para causar efeito ilusório, isso não é uma pintura, isso é um mosaico. Só que demanda você saber que isso é um mosaico, não é uma pintura também, tá? Então, dá para fazer no rumo? Até dá, se você tiver um pouco de conhecimento. Se você não tiver nenhum conhecimento, você não faz as questões de arte, tá? Vamos lá. Então, vamos para a próxima questão. Olha lá. A prova traz para nós essa imagem, tá? E ele vai trazer uma questão de arte, na sequência vai amarrar com uma questão de ótica, tá? Então, é um olho gigante, uma escultura de um olho gigante, né? E ele traz para nós o nome do artista, Tony Tassetti, Olho, 2010. Professora, eu nunca vi essa obra. Isso é comum na prova da UEL. Como é comum no Enem, trazerem imagens que, às vezes, você nunca viu falar desse artista, às vezes você nunca viu essa imagem. Como eles trabalham muito com contemporaneidade, eles vão em cima do tema. Não é como a prova tem um tema único, eu jogo lá no Google um artista que trabalha com aquele tema e jogo na prova. Mas você tem que conhecer sobre contemporaneidade, não especificamente aquele artista. É muito difícil eles cobrarem. Acontece. Cobrar algum artista específico, dificílimo de saber. No grosso, você sabendo sobre contemporaneidade, você sabendo sobre os movimentos artísticos, você consegue chegar na resposta, tá? Então vamos lá. Pensando aí nessa imagem. Na contemporaneidade, vivemos o predomínio das imagens visuais, conforme sugere a figura 1. Nesse aspecto, percebê-las como portadoras de conceitos e sentidos leva teóricos a discutirem sobre a necessidade da alfabetização visual. O que ele está dizendo? Que para alguns autores é necessário você se alfabetizar para entender isso aqui. Você precisa ter um conhecimento artístico para entender isso. Isso que ele está dizendo. Alfabetização visual. Que só olhar você não vai entender. Você vai achar que é um olho e ok, né? Você precisa ter todo um embasamento artístico para entender por que é um olho gigante colocado no meio da cidade, tá? Depois, tanto a imagem quanto a sua leitura produzem conceitos e transformam a percepção da realidade e seu contexto cultural. Eu posso olhar para esse olho e pensar, olha, esse olho me dá um certo incômodo porque me lembra a vigilância. Né, um olho me olhando ali enquanto eu estou fazendo algo dentro da cidade. Eu posso olhar para esse olho e pensar, nossa, ele me lembra uma parte anatômica de um corpo. Né, eu gosto de coisas de anatomia, eu gosto de olhos. É uma questão de interpretação pessoal. A arte tem esse olhar, ela te dá esse olhar, ela te dá essa possibilidade de você ter uma livre interpretação sobre algo, tá? Principalmente sobre uma obra de arte, né? Lógico, estamos falando de arte. Com base nas concepções de leitura da imagem, cultura visual, atribua verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir. Primeiro, ao ler a imagem, cruzamos informações do objeto, suas características formais, cromáticas, com informações do leitor, seu conhecimento, sua dedução, sua imaginação. Dessa forma, a leitura implica o que vemos e o que conhecemos. O que ele está colocando para nós? Que ao olhar para esse olho, você cruza as informações do objeto, suas características formais, o formato do olho, a cor do olho, com as informações que você tem no seu dia a dia. É óbvio. Isso aqui poderia ser qualquer imagem, não precisava ser a imagem do olho. Qualquer obra, você, observador, vai cruzar as informações que você tem do seu dia a dia com o que você conhece daquilo. Não é? Se você nunca tivesse visto um olho e você visse essa imagem, você teria uma leitura totalmente diferente de alguém que já viu que é um olho. Tudo bem? Então, você cruza as suas informações, né, com a informação do leitor, que implica o que vê e o que conhecemos. Perfeito, alternativa correta. Então, você vai lá, marca verdadeiro, certo? Segundo, ao ler a imagem, e quando ele coloca ler a imagem, é você fazer uma análise sobre a imagem, tá? Ao ler a imagem,
percebemos que não existem receptores nem leitores, mas construtores de significados que leem a partir de suas referências culturais. Perfeito, você não é um receptor e um leitor. Você analisa aquilo. O que ele está dizendo é que você não só recebe a imagem, você não está só recebendo aquilo, né? Você está construindo um significado que você lê a partir das suas referências culturais. Ele reescreveu o que ele colocou na alternativa anterior. Percebe? É exatamente o que ele colocou aqui. Que você cria uma imagem daquilo que você está vendo de acordo com as suas referências culturais, de acordo com o que você já tem. Mas vamos supor que você ficou na dúvida, tá? Será que essa está certa? Vamos continuar. Ao ler a imagem, consideramos que os objetos de estudo e a produção envolvem os modos de ver, sentir e imaginar, e que a percepção é uma interpretação, significação dada pelo espectador observador. De novo, ele falou exatamente a mesma coisa. Que, quando você lê a imagem, você considera um objeto de estudo, né? Você está vendo aquilo ali, aquele é teu objeto. E a produção que envolveu a produção daquele objeto. Isso está relacionado com o modo de ver, sentir e imaginar, e a percepção disso é uma interpretação. Quem dá significado é o espectador e o observador. Não é tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa, escrito de formas bonitas diferentes, tá? Então, também tá certo. Mas vamos supor que você ficou na dúvida. A primeira você já marcou, as duas estão falando a mesma coisa. Por que eu tô fazendo assim? Porque depois nós vamos fazer por eliminação aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Ao ler a imagem, compreendemos que ela constitui um modo de linguagem na composição e envolve a compreensão das mensagens em diversos níveis, considerando seus elementos estruturais. Ao ler a imagem, você considera os seus elementos estruturais, que ele já colocou aqui em cima, formais cromáticos, certo? Até aqui. Formais cromáticos. Os modos de linguagem na composição e envolve a compreensão de mensagens em diversos níveis. Eu posso só olhar e enxergar um olho, ou eu posso olhar e enxergar um olho e refletir algo em relação a ela, tá? Então, por isso, diversos níveis. Eu posso só enxergar como uma imagem, ou eu posso enxergar como algo maior do que isso, tá? É verdadeira, mas vamos lá nas dúvidas, né? Ao ler a imagem, identificamos um sinal com significado único. Os símbolos visuais são dispostos a fim de representar as imagens de modo sistemático, baseado nas regras da linguagem articulada. É único? Todo mundo que olhar aquele olho vai ter o mesmo resultado daquela imagem? Não, tá? É disposto a fim de representar as imagens de modo sistemático e baseado nas regras da linguagem articulada? Não, é baseado numa única regra. É sistemático, existe um sistema de produção dessa imagem? Não, gente, é um olho, tá? Então isso aqui é falso, tá? Você tem certeza que a primeira é verdadeira, porque está muito claro, e você tem certeza que a última é falsa, porque está muito claro, tá? Então você não pode ser a C, não pode ser a D e não pode ser a E. Te sobra a A e a B, certo? Na A e a B, as três primeiras são verdadeiras. Então, você já elimina de cara que essas três são certas, tá? Qual ele deixa na dúvida? Essa daqui. Ao ler a imagem, compreendemos que ela constitui um modo de linguagem na composição. É uma forma de linguagem a composição da arte? Toda arte é uma forma de linguagem. Envolve a compreensão das mensagens em diversos níveis. Isso talvez te dê uma certa dúvida, né? Mas eu compreendo em vários níveis e é nesse sentido. Eu posso compreender de uma forma mais superficial ou eu posso interagir com uma forma mais profunda com essa obra, tá? Considerando os seus elementos estruturais que ele traz ali em cima. Então é verdadeira, tá? Percebam que não é tão simples de fazer, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa totalmente absurda, meu Deus, eu não vou conseguir fazer as provas, tá? Não, vai com calma, vai eliminando, né? Se der dúvida, normalmente a que der dúvida é a que vai ficar ali no meio do caminho, tá? Mas dá pra você fazer uma eliminação boa das alternativas, tá? É uma prova de alternativa, não tem mais de uma correta, então facilita a tua vida na hora de fazer, tá? O fato de ter alternativas verdadeiras e falsas às vezes complica um pouco, mas as alternativas aqui embaixo te auxiliam nisso. Então trabalha com o que você tem, né? Trabalha com tudo que você tem, trabalha com as possibilidades que você tem na hora que a questão te traz, né? Faz a leitura da imagem. Perceba que se eu tivesse um cachorro desenhado aqui, eu teria a mesma interpretação. Então não importa de quem é, não importa o que é representado aqui, não interessa. É uma obra da contemporaneidade, e você sabe por conta da data, mas qual é a data não importa.
e eu consigo fazer uma leitura independente da imagem que estivesse ali. Tudo bem? Consegue enxergar isso? Tá? Essas são as questões do primeiro dia. Vamos para a prova de artes visuais, tá? Peguei a prova de artes visuais de habilidade específica. O que a prova vai me pedir? Olha lá. Algumas coisas são regra nas provas, como, por exemplo, desenvolva os desenhos de representação do objeto proposto sobre o papel fornecido. Você não leva papel, a prova te traz o papel. Utilizando exclusivamente grafite. E por que grafite preto? Porque tem grafite colorido, tá? Então tem que ser o grafite preto, beleza? Faz muitos anos que eu não vejo. Na escola, há uns anos atrás, todo mundo tinha grafite colorido. Agora sumiu os grafite colorido. Não é permitido emprestar material, consultar, se comunicar entre os candidatos. É meio óbvio, né? Não é permitido o uso de instrumentos de precisão. Isso é muito sério. Por quê? Porque você vai achando que, eu vou com uma régua, eu vou com... Não é permitido, tá? Nem caneta com numeração, nada disso. Você vai com o seu lápis, tua borracha e teu apontador. Então, olha lá, com o apontador acho que tem que ser o sem caixinha, tá? Para poder fazer a prova, beleza? Não é permitida a identificação do candidato na prova. Você não pode fazer nada, uma florzinha no canto direito, no canto esquerdo. Você vai ser eliminado, não pode. A não ser que ele te peça isso no comando, tá? Que mais? Professora, como que eu vou fazer um desenho se eu não tenho régua? Gente, usa os materiais que você tem em mãos. Leva 2 lápis, usa um lápis de régua, tá? Para ficar retinha as linhas, usa um lápis de régua, não desespera, tá? Vamos lá. O que ele vai avaliar? Proporção, se você tem noção de perspectiva, se você tem noção de volume, se você trabalha com textura, de acordo com o objeto que ele está pedindo para você desenhar, tá? A sua organização no papel e a sua capacidade de exploração do material, sua capacidade de desenhar, resumindo, tá? Você recebe na sua prova, nessa prova aconteceu isso, mas cada prova é de uma maneira, um objeto diferente, um sabonete comum. Todos os candidatos receberão um sabonete, tá? Ele pode ser aberto ou não, fique à vontade para colocar sob a sua carteira da maneira que você julgar mais adequado. Em seguida, você deve realizar um desenho de observação do sabonete, no qual se possa notar o volume, a localização espacial, bem como qualidades particulares do seu gesto. Você vai ter que desenhar um sabonete de observação. O que os caras vão avaliar? Vão avaliar a proporção do seu sabonete. Ele está voando? Ele está em cima de uma mesa? Tem sombreamento? Não tem? Eu enxergo a textura da caixa, eu enxergo a textura do sabonete, se você abriu a caixa, se é papel, se não é, né? Como você pôs esse sabonete? Esse sabonete tem bolhas nele, ele foi usado, ele não foi. Abusa da sua qualidade técnica de desenho. Quanto mais coisa você colocar, obviamente, que a gente fica com a frase do Mies van der Rohe, menos é mais, né? Mas se você tem qualidade para fazer uma coisa que vai mostrar para os técnicos, para os observadores, né? Para o professor que vai avaliar a tua prova, que você tem conhecimento para desenhar a bolha perfeita, faz a bolha perfeita. Não fica nessa de, não, mas eles pediram só um sabonete. Mas a sua capacidade de exploração do material, entende? Ele quer saber se você tem conhecimento para desenhar aquilo. Se é Palmolive, se é Dove, se é a marca que for o teu sabonete, você vai lá e vai desenhar ele, tudo bem? O que ele vai pensar? Se está na proporção da mesa, se você vai fazer um sabonete muito pequeno em relação ao tamanho da mesa, você não tem noção de perspectiva, tá? Se a tua caixa do sabonete, se você não está seguindo um ponto de fuga, né? Quando a gente faz o desenho de ponto de fuga, se você está prestando uma prova de desenho, você provavelmente tem conhecimento sobre ponto de fuga, né? Mas vamos lá. Você fez aqui, faz aqui a caixa, segue lá o ponto de fuga, certo? Conseguiu entender o desenho? Tá meio feinho aqui, tá? Se você não está seguindo as proporções do ponto de fuga, se você vai fazer uma caixa, tudo do mesmo tamanho, todas as laterais do mesmo tamanho, ele vai avaliar isso, tá? Conseguiu entender aqui a linha? Deixa eu apagar aqui. Apagar essa linha aqui. E essa aqui também. Tá vendo, ó? Isso segue para o ponto de fuga, isso não. Ele vai avaliar isso aí, tá? Ele também vai fazer essa avaliação, tá? Então, tudo isso é contado na hora que ele vai avaliar a tua prova, tá? Se tem perspectiva, se tem o sombreamento adequado, se é proporcional, se não é, tudo isso é visto na prova, tá bom? Essa é a prova de artes visuais. Temos a prova de arquitetura também, tem a prova de design também, tá? Eu trouxe a de arquitetura pra gente dar uma olhada.
O candidato deverá imaginar e desenhar o cesto plástico de cabeça para baixo, emborcado, em ação de derretimento parcial, como se algum pedaço do cesto estivesse derretendo. O desenho deverá ser feito à mão livre, sem auxílio de instrumentos de precisão. O que ele está pedindo? Para você criar uma imagem. Você está vendo o cesto. E ele quer, em vez de você fazer só um desenho de observação, que você crie um cesto derretendo. Como vai ser esse cesto derretendo? Você que vai definir. Né? Se ele vai derreter inteiro, só a parte de cima. Inteiro não pode ser porque ele diz que é só um pedaço. Né? Mas se ele vai derreter só em cima, se vai ter um buraco no meio dele, derretendo, fica a teu critério. Tá? Você que está desenhando. Só não pode viajar muito, né, na maionese, mas se você vai fazer um cesto, certo? Não vou fazer todas... E o meio dele vai estar derretendo, ok, né? Tua interpretação desse cesto, tá? Tua interpretação... No papel fica bem melhor, né? Aqui no quadro fica meio estranho os desenhos. A tua interpretação do que você está pensando nesse cesto, que é também um desenho de observação, segue as mesmas regras da questão de artes visuais, só que agora com um plusinho de criação. Aqui não tem criação, percebe? Praticamente só observação. Tem a criação quando ele te dá a liberdade de você definir se é aberto, se é fechado, se tem isso, se tem aquilo. Mas aqui é mais preciso, né? Você tem que criar, porque você não está vendo o cesto derretendo, tá? E aí tem um segundo desenho para a galera de arquitetura, ó. As figuras a seguir são do Palácio Médici Riccardi de Michelozzo de Bartolomeu, tá? É o Palácio dos Médici, fica lá em Florença. Em detalhe, na figura 2, é possível apreciar uma das finestre ignotiate, que é a janela, o termo, né, janelas ajoelhadas, de Michelangelo. O candidato deverá representar a área demarcada em perspectiva de acordo com a posição do observador. Então, ele pegou um pedacinho da janela, é isso aqui, tá? Ele até te deu um zoom da janela. Marcou para você um pedaço da paisagem, tá? Do prédio, certo? E ele quer que você desenhe essa janela, mas não vista de frente, como a gente está vendo aqui. Ele quer que você desenhe essa janela vista do ponto de vista do observador. Aqui, ó. É aqui que você vai ver a tua janela. Dá diferença? Muito. O ponto de vista é totalmente diferente, tá? Então, você está vendo a janela daqui e é assim que você vai representar esse desenho, tá? Você vai trazer, então, essa representação. E aí ele dá um zoom aqui, mas é isso aqui que está representado, tá? Inclusive, você não vai mostrar isso aqui. Isso aqui não é visível do ponto de vista do observador, tá? E você vai retratar isso aqui que você está vendo. Boa sorte para quem vai fazer a prova de desenho, né? Com o tempo, você vai pegando jeito. É que aqui a revisão, né, é prática, você vai fazer a prova já, tá aí. Mas acontece muito de alunos que vão para a prova sem ter os conhecimentos de desenho necessários. Então, você tinha até condição de passar, mas fica falhado um pouco aí na parte de desenho. Então, isso também é importante e é o que acaba eliminando uma boa parte dos candidatos. Belezinha? Então é isso, gente. Essa é a nossa revisão da UEL, tá? É um pouquinho aí de cada pedacinho da prova. Tem questões abertas de arte, tá? Na galera dos conhecimentos específicos tem algumas questões abertas também, que também vão ser cobrados de vocês e aí demandam um conhecimento mais específico da área. Belezinha? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.